Olá, boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença de cada um, artistas e agentes culturais. Pedir desculpa também pelo nosso atraso. Tivemos alguns problemas técnicos. Então, vamos começar o webinário de consultoria para a prestação de contas dos recursos vindos da Lei Aldir Blanc para os premiados no edital FAUSE e Marom. Primeiramente, antes de eu chamar o controlador Rondinelli para fazer a exposição sobre a prestação de contas, eu vou falar um pouco sobre a aplicação de marcas oficial, tanto da Prefeitura quanto do Governo Federal. Meu nome é Jennifer Bonfim, sou diretora de comunicação da Prefeitura de Piauí. Vocês receberam a indicação do Manual de Marcas e eu tenho recebido algumas artes já também já liberei, mas eu vou falar alguns pontos de alguns erros que acontecem repetidamente. No Manual de Marcas tem a marca oficial do governo e do governo federal, né, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Ela vem primeiro com a marca em horizontal e também tem o modelo da marca em vertical, como vocês podem ver. Tem uma parte da aplicação de marcas que vem uma parte em vazio, porque a pessoa pode ter um apoio, fora esses apoios em que a marca já está expressa na aplicação. Por isso que tem esse espaço, mais Prefeitura de Piauí, Governo Participativo, e, em seguida, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e o do Governo Federal. A marca da Prefeitura de Piauí, ela segue um pouco menor, porque ela é apoio, e o apoio financeiro, que é do Governo Federal, ela segue um pouco maior, porque é um programa do Governo Federal. O mesmo acontece com a marca ela em vertical. Também um erro que aparece sempre é sobre a questão da marca em positivo e negativo. Quando você usa a marca em positivo, você deve usar todas elas em positivo. Quando ela é em negativo, todas elas em negativo. O que tem acontecido é que vem uma em positivo, e aí vocês escolhem de colocar ou o governo federal em negativo e a outra em positivo, ou uma colorida, uma em positivo. Então, se você escolher de colocar uma em positivo, você coloca todas em positivo. Se a escolha é colocar todas em negativo, escolher colocar em negativo, todas devem vir em negativo. E até facilita a aplicação para vocês também. Então, as orientações gerais são essas. Os erros cometidos são bem simples, está tudo muito... Vocês conseguiram entender todo o material também. Qualquer dúvida pode enviar para aquele e-mail que a Diretoria de Cultura disponibilizou para vocês. E eu estou disponível também para tirar as dúvidas em relação a essa aplicação de marca e para fazer a liberação do seu material o quanto antes. Agora eu vou chamar Rondinelli, que é o controlador-geral da Prefeitura de Piauí, que vai fazer a exposição do material e tirar todas as dúvidas de vocês, agentes culturais e artistas, sobre a prestação de contas dos premiados no edital FAUSE e Marom. Boa tarde, Rondinelli. Boa tarde a todos. Que bom, quero agradecer a presença de vocês que estão nos acompanhando nessa tarde, pedir desculpa também em nome de toda a administração por esse pequeno atraso aí. Diante dessa pandemia, temos vivido sempre com essas questões e hoje não foi diferente, mas estamos aqui para poder ter esse momento com vocês. Hoje nós vamos ter um bate-papo, né? Vocês vão ter a oportunidade de fazer os seus questionamentos aí pelas plataformas que vocês têm acompanhado e vai poder também tirar suas dúvidas, tirar todas aquelas suas conclusões. Hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre o edital dos premiados do Prêmio FAUSE e Marom.
Então, a gente vai tratar especificamente sobre esse prêmio, mas já temos aqui com o Departamento de Cultura que, logo após a apresentação, vamos deixar disponível também um outro vídeo, né, com todo o arcabouço aí para apresentação e para prestação de conta dos espaços culturais, que eu tenho certeza que tem muitos acompanhando aí. Então, quero agradecer desde já o acompanhamento dos artistas, parabenizá-los também pelos prêmios, e tenho certeza que vocês vão fazer aí, trazer muita cultura para o nosso município, né, com esse incentivo cultural. Então vamos lá. Vamos estar falando especificamente sobre como vai se dar a prestação de contas dos recursos da Lei Aldir Blanc, né? Essa lei que foi um achado, né, depois de muita luta, diante da situação de pandemia que vivenciamos no ano de 2020, vários artistas, uma mobilização geral em todo o Brasil, para que os artistas, esses que trazem tanta alegria para nós, pudessem também receber auxílio diante de uma situação de pandemia, onde uma das principais medidas de restrição impacta diretamente no trabalho e na produção cultural do Brasil, né, que é o distanciamento social, a impossibilidade de fazer aglomerações. Então, a Lei Aldir Blanc ela veio como um auxílio emergencial para poder suprir os nossos artistas nesse momento de pandemia. Ok? Então, vamos passar, só para vocês terem uma ideia, vamos passar alguns conceitos especificamente do que trata a Lei Aldir Blanc. Vamos lá. A Lei Aldir Blanc é a Lei 14.017, né, que foi publicado em 29 de junho de 2020. Ela é uma lei que trouxe um incentivo financeiro para estados, para o governo federal, o Distrito Federal. E essa lei ela prevê um repasse financeiro de aproximadamente 3 milhões para todos esses entes, para que fossem aplicados para os profissionais da área da cultura. Então, a gente tem aí envolvidos artistas, produtores culturais, empresas que atuam no ramo cultural e puderam ser beneficiados através desses recursos. No município de Piauí, nós atuamos fazendo uma ação direta com todos os artistas, depois de várias discussões com todos os comitês, com o Departamento de Cultura, nós conseguimos produzir e elaborar 2 editais visando atender às especificações dessa lei. Mas eu queria trabalhar com vocês 3 conceitos que são fundamentais para a gente compreender os próximos passos dessa prestação de contas, que são os conceitos que estão definidos na lei federal com relação a o que é esses subsídios culturais, o que é renda emergencial, né? E a gente vai aprender um pouco. Pode passar o slide. Bem, quais conceitos são isso? O primeiro conceito que está lá na lei, ele diz respeito à renda emergencial. A renda emergencial, ele foi provido também na lei, né, está constante na Lei 14.017, só que está especificamente destinado ao governo federal. Então, só o governo federal pode dar o auxílio da renda emergencial, que é uma renda mensal de R$ 600 em 3 parcelas. Então, o governo federal determinou isso para poder dar o auxílio aos trabalhadores de cultura. O outro ponto fundamental é o subsídio mensal, né, que a gente chama do inciso 2 dessa lei complementar, o artigo 2º, o inciso 2. O que é isso? O subsídio ele é um recurso para manutenção de espaços artísticos e culturais. Então, dentro da lei, dentro dos recursos que foram repassados para o município, parte desses recursos eles têm que ser aplicados no subsídio mensal na manutenção de espaços culturais, empresas culturais, cooperativas, instituições, organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força da pandemia, por força dessa questão de isolamento cultural. E aí a gente está falando especificamente sobre espaços que produzem cultura, centros culturais, teatros, anfiteatros, cinemas, todos eles puderam ser atendidos por essa lei. E o outro ponto fundamental, que é o inciso 3, ele fala sobre editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor cultural. Nesse inciso, especificamente, a lei fala sobre um auxílio através de chamadas públicas ou premiações. No nosso caso específico, a Prefeitura de Piauí decidiu fazer a premiação
o prêmio Fauzi Maron, para poder atender a quem? A profissionais que desenvolvem ações no campo cultural. E aí vem agente de manutenção de espaços, iniciativas, cursos, produções, desenvolvimento de atividades, manifestações culturais, tudo que envolve, que poderia ser premiado, né, que as pessoas, os proponentes pudessem ser premiados, tentamos colocar nesse edital. E a gente vai falar hoje, especificamente, sobre esse inciso 3, ou seja, o edital da prefeitura que premiou artistas que trouxeram seus projetos, né, para participar desse edital e foram selecionados, né, que tiveram suas propostas selecionadas para receber o prêmio Fauzi Maron. Nós vamos tratar agora especificamente como vai se dar a contrapartida referente a esses recursos, ok? Então vamos lá. A prestação de conta referente a esses recursos. Pode passar. Então, nesse edital, que é o edital número 2 de 2020, né, ele vai falar sobre a premiação dos espaços culturais. Qual é o objeto desse edital? O objetivo desse edital? O objetivo para a administração do município de Piauí é premiar pessoas físicas, proponentes premiados, maiores de 18 anos, responsáveis pela execução dos projetos, inscritos e analisados, habilitados e homologados em uma das categorias que estão descritas no edital. Então, assim, esse edital, ele premiou pessoas físicas, né? Houve a premiação específica para pessoas físicas através dos seus responsáveis para que apresentaram projetos. Então, a gente teve vários artistas, profissionais culturais que apresentaram projetos, se inscreveram, apresentaram seus projetos. Esses projetos foram analisados por uma comissão, atenderam a todos os requisitos que foram estabelecidos no edital e eles foram premiados. Que categorias foram essas que colocamos no edital para que fossem premiados? Pode voltar lá. Vamos lá. Nossa premiação ela transcorreu em 2 níveis. O primeiro nível, prêmios até R$10 mil, e foram divididos em formação e capacitação, difusão, criação e desenvolvimento, pesquisa, publicação e memória. Todos esses aí com seus requisitos específicos, mas o critério que os diferenciava, da premiação de R$4 mil, era a quantidade de pessoas participantes. Para os de nível 1, os prêmios de R$10 mil, né, especificamente teriam que se ter pelo menos 5 profissionais participando desse projeto. Então, para cada um desses níveis, dessas categorias, formação e capacitação, realização de uma oficina, de um curso de lives, fóruns, seminários, todos esses aí necessitariam ter no mínimo 5 pessoas participando da sua produção, certo? Pode voltar. Volta lá no início. Ok. Então, todas essas produções, elas especificamente precisavam serem transmitidas online, 100% online, tendo esse mínimo de profissionais de 5 profissionais. E, no caso da formação e capacitação, necessidade de oferecer certificado de participação. Uma das coisas que tem mais, e eu acredito que é a participação de todos que estão nos ouvindo aí, é com relação à prestação de contas desses recursos, né? Tanto do nível 1 como do nível 2, que é uma premiação de R$4 mil para, no mínimo, 2 participantes. Como é que vai se dar a prestação desse recurso? Bem, aqueles que atentamente leram o nosso edital de premiação vão verificar que o recurso, assim como também está especificado na Lei 14.017, ele não tem prestação de conta. O que existe é uma comprovação de contrapartida. Então, seu projeto já foi premiado, ou seja, ele já foi classificado, já passou por uma etapa de análise e de critério e recebeu, por causa desse projeto, uma premiação, certo? Mas, como está especificado na Lei 14.017, cabe agora aos premiados darem uma contrapartida
com relação ao recebimento desses recursos, que é o quê? A execução do seu projeto, ou como temos definido, o produto. Então, se o seu projeto especificamente tratava sobre uma apresentação cultural, uma apresentação musical, você tem que agora devolver esse projeto, devolver a execução desse projeto através da sua apresentação cultural. E, então, o que o município vai pedir, naquilo que a gente chama de está chamando dessa contrapartida, é a comprovação desse projeto, dessa execução. E a gente vai falar sobre como é dada a comprovação dessa contrapartida. Ok? Vamos passar. Pode passar. Mais na frente. O nível 2 só é... Isso. Nessas questões que a gente vai verificar, vocês vão observar que tanto o edital número 2, que fala sobre a premiação, como o decreto de regulamentação da Lei Aldir Blanc do município, assim também como a Lei Federal 14.017, vai estabelecer vedações, aquilo que eu sou proibido de fazer. Ou seja, o que é que os premiados e os espaços culturais não podem realizar? Então, o que é que vai estar dizendo na lei? Os recursos de que trata esse edital, né, não podem ser aplicados em eventos cujo título contenha ações de marketing. Ou seja, a gente sabe que vários artistas hoje, eles são, até pela sua notoriedade, são premiados e também tem contratos, né, com algumas empresas para realizar a publicidade dessas empresas, mas especificamente no que tange a esse edital, a comprovação de execução desse edital não vai poder conter nenhum tipo de marketing referente que vincule a sua apresentação cultural a qualquer outro tipo de empresa, produto, que não seja o que você propôs. Então, com relação a ações de marketing, propaganda explícita, projetos que vinculem propaganda relacionada a tabaco, álcool, política, partidos políticos, sindicatos, pré-candidatos a cargos públicos e eletivos, personalidades políticas ou em projetos de conteúdo sectário ou segregacionário atinente à raça, cor, religião, origem sexual, não vão poder conter em nada na sua contrapartida. Então, na execução do seu projeto, se você vai fazer uma live, vai fazer uma apresentação, não vai poder conter nada que faça menção a essas vedações que eu falei, a uma propaganda que não seja, e aí, por lei, a propaganda do governo federal e a propaganda do município que está realizando o edital, o que está lhe dando a premiação, nesse caso do município de Piauí. Fora isso, nenhum outro tipo de elemento que possa se caracterizar dentro desses aspectos que a gente colocou como vedado, porque já consta no edital. Então, você tem que ter todo esse cuidado na elaboração do seu material, na sua produção. Você vai fazer uma apresentação, vai escrever um texto ou um poema, tem que ficar bem claro que isso que você está produzindo não pode ser caracterizado em nenhum momento dentro desses critérios de vedação, certo? Então, tenha bastante cuidado no seu produto, naquilo que você vai produzir e devolver para a comunidade, né, como uma produção cultural, como resposta à premiação que você recebeu. Pode passar. Então, como é que se dá essa contrapartida, né? O que é que está previsto no edital? O edital ele prevê uma contrapartida através de um relatório de execução. O que é isso? Você vai executar o seu objeto, né, que está proposto, aquilo que você propôs lá. Eu propus escrever um conto, né, ou um conteúdo de contos. O que você propôs a fazer, você vai agora relatar as ações no que a gente chama de relatório de execução. Certo? Então, como é que vai se dar esse relatório? Primeiro, o premiado deve apresentar o relatório de execução junto com um pendrive com fotos, vídeos produzidos ou links da live, se for uma live, né, para acesso transmitido, no prazo de até 30 dias contados a partir da data de execução integral do projeto. Então, você finalizou, fez o seu produto, você tem até 30 dias para prestar conta da contrapartida para o município, ou seja, disponibilizá-lo para a comunidade.
Então, fez o produto, faça questão, tenha o maior cuidado para registrar todos os passos, porque é uma contrapartida social, apesar de não ter uma prestação de conta, mas os órgãos de controle, a Controladoria Municipal, o Controle Interno Federal, pode a qualquer tempo solicitar que você comprove que realmente você executou o seu projeto, executou o produto da sua premiação. Então, tenha muito cuidado, muito zelo, né, com relação ao acompanhamento, faça registro fotográfico da reunião dos profissionais que estão envolvidos na elaboração do projeto, faça registro fotográfico daquele making-off ali, enquanto vocês estão produzindo, de todo o material que está sendo produzido, seja adereços, fantasias, figurinos, tudo que está envolvido, cenografia, faça isso como uma comprovação da execução do seu projeto. A prestação de contas, né, nesse caso, ela vai compreender a comprovação da execução, né? É a execução física do seu projeto. Se você se propôs a entregar uma obra de arte, vai ser a obra de arte, a execução física. Se você se propôs uma apresentação cultural, a apresentação cultural vai ser a sua prestação de conta, né? O objeto da sua premiação. Então, para o nosso edital, aquilo que foi proposto, não é obrigatória a prestação de contas relativa à execução financeira. Eu sei que muitas pessoas se preocuparam com relação à execução financeira, mas o edital para premiação, e agora eu quero que você ouça bastante com clareza, apenas para os premiados do edital Fauzi Maron. Eu não estou falando aqui de espaço cultural. Apenas os premiados da Fauzi Maron, ou seja, aqueles que estão contendo no inciso 3 da Lei Aldir Blanc, que é os prêmios, apenas para esses premiados não é necessário a prestação de conta da execução financeira. O que é isso? Eu não preciso entregar um relatório demonstrando a receita, o extrato bancário, os pagamentos, não é necessário você apresentar, mas é necessário você guardar esse material. Como eu falei, a qualquer momento, os órgãos de controle podem solicitar comprovação. E você tendo a nota fiscal, o recibo de pagamento daquele profissional que trabalhou na sua live, ou que fez a gravação, que fez a produção em estúdio, a nota fiscal, isso é uma comprovação que você usou recurso. A única coisa que acontece agora é que você está sendo... não está sendo obrigado a prestar conta, né, de forma formal desses gastos. Para quem é premiado na Fauzi Maron, não há necessidade de fazer a prestação de conta da execução financeira. Ok? Vamos lá. Então, os documentos originais de comprovação do cumprimento do objeto deverão ser guardados, olha o que eu falei, pelo prazo de 10 anos no mínimo, né? Nós estamos falando, eu quero lembrar vocês aqui, que nós estamos falando de recursos federais, né? Então, assim, pelo menos nesse prazo aí, você faça questão de guardar tudo certinho, porque a gente tem, infelizmente, diante de uma situação como é o nosso Brasil, com a crise ética tão grande, você pode ser questionado também sobre a aplicação desses recursos. E nada mais óbvio de que ter essas comprovações para a sua segurança também, ter todas essas comprovações de pagamento e da execução financeira. Pode passar. Vamos lá, então, relatório, como é que você vai botar? Coloca uma capa bonitinho, né? Relatório de execução, o nome do seu projeto, aquilo que você definificou, o nome do proponente, quem é que propôs o projeto, a data de execução, faça uma capa bonitinha do seu relatório, e aí o que é que vai conter no seu relatório? Pode passar. Primeiro, são os dados pessoais, ou seja, os dados daquele que propôs, né, o projeto. Então, vamos lá. Nome do projeto, se você identificou no seu projeto lá quando fez o cadastro, a inscrição. Aqui eu fiz um nome fantasia, então dei um nome de contos infantis, mas o seu projeto, a sua live, a sua apresentação, a sua produção literária pode ter o nome que você definir. Mas apresente esse nome, coloque esse nome no seu relatório. O número do cadastro cultural, ou seja, com que número ele foi inscrito aqui no município, no Departamento de Cultura, apresente esse nome, né? Nome do proponente, quem foi que apresentou o projeto diante da entidade pública, diante do Departamento de Cultura, endereço residencial fixo, né, do proponente, vai ter que estar lá,
telefone de contato, e-mail do proponente, você vai registrando. Então, são os dados pessoais. E aí vem os dados do projeto. O valor que você recebeu de premiação, o valor de R$10.000, de R$4.000, você descreve o valor. A data do recebimento, se eu não me engano, todos os premiados receberam dia 28/12, a premiação de 2020. Período de realização do projeto, ou seja, se você estabeleceu que o seu projeto ele vai ser executado por mais uma semana, vai ser um sarau cultural com várias apresentações. Se você descreveu isso como seu projeto, você vai colocar lá o período. Se for um dia só, você coloca só o dia da execução do seu projeto. Em qual setor artístico-cultural se enquadra o projeto literário? Aí você vai descrever onde é que seu projeto se enquadra. E esses dados você já colocou lá na sua proposição. Então, assim, nesse caso aí, nesse projeto que nós criamos aqui para exemplificar, é um projeto literário. O projeto contemplando se enquadra em qual categoria? Nesse caso, aí você vai olhar o edital e ver em que categoria ele se enquadrou. No nosso publicação, que é a publicação de contos infantis. Em qual formato foi realizado o seu projeto? Contos literários. Vamos lá. Durante quanto tempo o projeto esteve disponível ao público? Então, é uma live, você vai definir que ele vai ficar 15 dias, vai ser disponível só no dia, vai ficar gravado na internet disponível. Então, no nosso caso, colocou que ia ficar apenas 30 dias, porque depois você pode querer ter algum tipo de renda também com esse produto. Mas, se passar de 30 dias, você vai colocar que esse seu projeto é atemporal, ou seja, ele vai estar disponível o tempo todo para acesso da comunidade. Em qual das redes sociais o projeto foi divulgado, além da Secretaria de Educação e Cultura de Piauí? Então, você vai dizer, qual live? No Facebook, no Instagram, no YouTube. Você vai descrever lá onde foi disponibilizado o seu projeto. Informar os links também desses projetos, ou seja, tem que vir especificamente dizendo onde é que a gente vai clicar e acessar o seu projeto na internet. E para os trabalhadores culturais beneficiados, você vai relacionar quem foi os trabalhadores culturais beneficiados diretamente, ou seja, quem são as 5, 6, 7 pessoas que estão participando do seu projeto, né? Quem são eles? Você vai relacionar todos os que foram beneficiados com a identificação, RG, CPF dessas pessoas que estão envolvidas e participaram do seu projeto. Pode passar. A mesma coisa, trabalhadores indiretos. Além desses 5, 6 que estavam na minha proposta diretamente, ainda houve a necessidade de contratar um sonoplasta, houve a necessidade de contratar um operador de câmera. Então, esses profissionais que foram beneficiados indiretamente também vão ter que estar incluídos num projeto, certo? A relação. Qual o número médio de público atingido com o seu projeto? Bem, como ele vai ficar disponível na internet, você vai ter como registrar quantas pessoas acessaram, quantas pessoas visualizaram, né? O quanto você conseguiu atingir de beneficiário ou de público, né, pelo seu projeto. Então, vá lá e registre também no seu relatório de execução quantas pessoas até aquele momento foram beneficiadas, tiveram acesso ao seu projeto. Quantitativo de espaços artísticos e culturais, microempresas, pequenas, cooperativas, instituições ou organizações comunitárias beneficiadas diretamente. O que significa isso? Por exemplo, você decidiu fazer uma apresentação cultural numa casa, uma casa cultural ou um espaço cultural que está fechado. Você pode ter agendado, feito uma locação ou uma sessão, mas automaticamente aquele espaço ele está de alguma forma novamente inserido dentro de uma rede cultural. Então, você precisa informar quantos espaços, né, foram diretamente participaram do projeto. O objetivo do projeto foi cumprido ou ficou algo, né, sem cumprir no projeto, você vai sinalizar sim ou não. Se sim, qual, né? Caso você identifique que um dos objetivos que você propôs no projeto não foi atingido. Então, você vai colocar lá especificamente, olha, eu propus que meu projeto atingisse um público de 600 pessoas.
não foi atingido. Então, você vai colocar isso no seu projeto, né? No seu relatório. Pode passar. Então, dentro do relatório vai ter, eu coloquei aí uma minuta de justificativa, mas aí é a sua justificativa que você vai apresentar. Você vai apresentar a justificativa, né, desenvolvida no projeto contemplado. Então, basicamente, a mesma justificativa que está lá no seu projeto inicial, você vai colocar essa justificativa e agora só com elementos novos, porque nessa justificativa você está apresentando aonde aconteceu, como aconteceu, se foi a contento, se não foi a contento, se nessas relações de elaboração do projeto você conseguiu satisfazer aquilo que estava como objetivos específicos, né, para a sua produção. Então, se faz necessário você automaticamente apresentar isso no seu relatório. Vai passar. Bem, anexo a esse relatório vem outras informações que são extremamente importantes. Então, vamos lá. Anexo ao relatório, com essas produções, com essas informações que eu passei agora, você vai acrescentar o quê? Fotografias, ou seja, um relatório fotográfico da execução do projeto, vídeos, mídias digitais, cartazes, se você fez um cartaz, um banner, né, fez aí um material de divulgação para a internet, para os blogs, para ser divulgado através desses grupos de WhatsApp e outras mídias sociais e redes sociais, você vai apresentar também o material que você utilizou. Postagens, material publicitário, todos esses documentos, ou seja, se você fez qualquer tipo de ação que você precisar, eu informei o Ministério Público que eu ia realizar, minha obra é uma obra de contos infantis, então eu vou entregar uma cópia do meu projeto também para o Conselho Tutelar ou para o fundo fundo infantil. Então, todas essas informações, você pode informar, para realizar o meu projeto eu ainda consegui fazer um contrato de parceria com a outra entidade de cultura do município. Anexe esse contrato de parceria. Então, isso vai estar anexo, né, ao relatório de execução do seu projeto. Pode passar. Então, algumas observações que são importantes, né, para a gente se atentar. Primeiro, os documentos deverão ser apresentados, ou seja, todo esse relatório, tudo que está informado aí, ele deve ser apresentado em formato digital, né? Ele vai ser entregue, mas também vai ser apresentado em formato digital. Então, toda essa documentação você vai precisar digitalizar também para entregar para a Secretaria para o Departamento de Cultura, incluindo o endereço eletrônico, né, aonde se encontra, ou o portal onde ele está acessível essa sua produção. E, além disso, vai ter que constar uma declaração sua, né, uma declaração do proponente que declaro sob as penas previstas na legislação que as informações prestadas no relatório simplificado de atividades são verdadeiras e que estou ciente das penalidades previstas no artigo 299 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal famoso. O que é isso? Para que você tenha ideia que as informações que você vai prestar, né, elas precisam ser verídicas, precisam ser verdadeiras. Então, não tente fantasiar qualquer tipo de informação ou acrescentar, aumentar ou diminuir algo que seja fora da realidade. Busque se atentar aos fatos realmente, a quantidade de pessoas, quantos participaram, né? Lembrando que nós estamos trabalhando com uma lei que tem por objetivo inicial e finalidade inicial dar uma renda emergencial. Então, assim, essa é a finalidade inicial da lei. Lógico que, atrelada a ela, vem as comprovações da execução do projeto, mas a finalidade inicial é essa. Então, a nossa maior preocupação é que você, profissional de cultura, possa ter sido beneficiado com essa renda emergencial. Essa é a nossa preocupação inicial, né? Os órgãos de controle também têm esse olhar. Mas também temos a certeza que, por ser recurso público, né, por ter recurso público envolvido, faz-se necessário que as despesas e tudo que está envolvido num projeto também mantenham o interesse público. Então, não adianta
chegar e usar esses recursos para fazerem festas, para fazerem despesas que estão fogem da finalidade pública, né? Então, por isso, fazemos questão que essa declaração conste em todos os relatórios. Ok? Pode passar. Pronto, volta lá. Nessa parte da lei Fauzi-Maron, né, do edital Fauzi-Maron, que é o inciso 3 da premiação, basicamente você tem essas obrigações com relação à apresentação desse relatório, com essas informações. Não é nada meticuloso, né? É um relatório que lógico que você vai ter o cuidado de apresentar tudo aquilo que você produziu, mas ele não é um relatório extremamente detalhado, não é nada disso que a gente quer, né? A gente quer apenas a comprovação do seu produto, né? E o formalismo disso que você do que você produziu, né? Conjunto com seus colegas, com seus profissionais, daquilo que vocês conseguiram produzir e principalmente se atendeu àquilo que você propôs, porque não adianta você apresentar agora, fez uma proposta de um projeto, de uma live, né, de um espetáculo, e agora chega a apresentar uma live que vai ser apenas uma gravação, então assim, que foge completamente daquilo que você propôs inicialmente, certo? Então, não é o que queremos, essa comprovação tem que atender ao objeto que você propôs, ao projeto que você entregou e se inscreveu para ser premiado, ok? Então, a parte da Fauzi-Maron a gente finaliza. Vamos ver se tem alguns questionamentos, se tem algumas perguntas. E vamos trabalhar também sobre essa chamada pública, que é os subsídios mensais. A gente vai deixar um vídeo produzido com todas as especificações mais claras, né, bem mais detalhado, daquilo que os espaços culturais precisarão prestar conta, né, ao final desses 120 dias. Então, aquilo que está determinado em lei e toda a exigência que o município também colocou no edital da chamada pública. Estamos com algum questionamento? Pronto. Então, assim, você vai ter a oportunidade também, eu quero informar você que a Controladoria do município de Piauí está disponível, né, para todos os profissionais de cultura. Aguardamos que realmente vocês possam ter uma produção cultural aí durante esse período e realizem um ótimo trabalho com os recursos que foram empregados na premiação. Vamos estar disponíveis aí para tirar dúvidas, para sanar qualquer tipo de situação. Todas essas prestações de conta, obrigatoriamente, elas passarão pela análise do controle interno, então diretamente estarei analisando todas essas prestações de conta, esses relatórios, e a comissão também que foi determinada para fazer essa análise. Então, qualquer dúvida antes de produzir o relatório, pode procurar o controle interno do município de Piauí, o departamento de cultura do município, para sanar essas dúvidas antes de apresentar o seu relatório de execução. Ok? Então, quero agradecer pela presença de todos e finalizar dando uma saudação e agradecendo por vocês ficarem conosco até agora. Obrigado.